Bom dia, segundo! E aí, vamos dar início a mais uma semaninha de aulas, né? Espero que todos tenham descansado aí no fim de semana, tenham aí já iniciado a semana com disciplinas, né? Outras disciplinas que trago para vocês muito conhecimento, que tenham sido produtivas. E vamos iniciar a nossa aqui, né, com a parte de gramática. E aí, a gente finda os pronomes, né? Os pronomes, uma classe muito grande, né? Que a gente passou aí um tempão vendo, discutindo. E hoje a gente vai iniciar aí com a família dos verbos, né? Verbos que às vezes eles tornam um desafio, né? E às vezes são até temidos pelas pessoas porque julgam que seja difícil, mas não é difícil, tá? Então essa primeira aula aí eu vou mostrar isso para vocês. Vou dar uma explanada no geral aí, tá? De como que a gente vai identificar, de como estruturar a palavrinha para a gente poder estar determinando esses verbos, certo? E até essa é uma forma mais fácil da gente estar lidando com eles, ok? Então, antes de tudo, a gente precisa iniciar e falar o que seria esses verbos, não é mesmo? Então, ela é uma classe de palavras, tá? Que vai estar expressando uma ideia de ação, tá? De estado, de mudança de estado ou fenômenos da natureza, tá, gente? Então, lembrem sempre disso, que os verbos, eles vão estar exprimindo ação, mudança de ação, tá? E fenômenos da natureza. Então, isso aí é a definição básica e única para os verbos, ok? E aí, a gente possui inúmeras flexões desses verbos, tá? Que elas vão desde o modo, tá? Que é a sua conjugação feita e mediante as variações. E que variações são essas? Aí eu vou me deter a variações que são de pessoa, tá? De número, de tempo, de modo e de voz e aspecto, tá? Então, hoje a gente vai passear por cada uma delas de forma bem superficial, tá? E nas próximas aulas a gente vai vendo cada característica dessa mais a fundo para que vocês possam compreender de uma forma mais fácil, mais acessível, tá certo? Então vamos passear aí pela estrutura do verbo, como é que eu vou me deter aí a estrutura desse verbo, né? Olha só, a gente precisa entender que um verbo, ele é formado por 3 estruturas, tá? Que estruturas são essas, professora? A primeira dela vai ser o radical, tá? Lembra que a gente viu radical no processo de formação de palavras no ano passado? Pois bem, esse ano a gente volta com os radicais, não no processo de formação de palavra, mas no processo de entender a formação do meu verbo, né? Então, o radical, ele é importante porque ele é uma base de significação, ele é a raiz da palavra, tá? Tanto ela nominal ou verbal, que é o nosso caso de estudo, tá? E ele vai explicar, tá? Ele vai dar um sentido ao meu verbo. Vamos seguir o exemplo aí do lado do vídeo? Olha só. Dissertar. Quem é a base, quem é a estrutura de significação dessa palavra? Aí nós temos disserte, até o T, a gente tem uma radical, tá? Uma base de significação, a raiz da palavra, tá? Que é chamada de radical. Ok, pessoal? Esclarecer, olha só, esclarece, até o C, aí é um radical, tá? E contribuir, tá? Até o BU, aí vai ser também um radical, que é uma base de significação, a base, a estrutura da palavra, tá? O segundo elemento aí vai ser a vogal temática, tá? Vogal temática, tema, tá? A vogal temática, ela vai unir o meu radical, tá? A minha base de significação,
as minhas desinências. O que são isso? São as terminações da nossa palavrinha, tá? Então, o que acontece? É na terminação dessa palavra, tá? Que eu vou ter desinência, vogal temática, né? Ou melhor, radical, vogal temática e desinência, tá? E essa união aí vai determinar a conjugação do meu verbo, tá, gente? E aí, a união desses três elementos, tá? Do radical, da vogal e da desinência, os três juntinhos vão formar um tema, tá? Então, eu coloquei até um esquemazinho aí pra vocês, ó, radical mais vogal temática, né? Que vai ser aí o tema, tá? Exemplo, para ficar bem mais claro. Vou usar os mesmos exemplos de cima para vocês compreenderem. Eu tenho lá, disserta, tá? Aí eu tenho quem, ó? Disserte até o T é considerado como um radical, não é isso? Esse aí vai ser chamado de vogal, tá? E o R de dissertar, ele vai ser considerado como uma desinência, tá? Juntando esse radical, essa vogal e essa desinência, eu vou ter um tema, que vai ser o nome o quê? Vai ser o verbo dissertar, tá, gente? O mesmo acontece com esclarecer e contribuir, tá? Observe que eu tenho a base, eu tenho a vogal e eu tenho a desinência, tranquilo? Então, a vogal temática indica qual é a conjugação que esse meu verbo vai pertencer, fazendo toda essa análise dele, passando pelo radical, pela vogal. E aí, esse tema, essa vogal, vai me dizer qual é a conjugação que o meu verbo pertence, tá? Então, aí a gente tem três conjugações, tá? A primeira conjugação abrange aí o verbo, tá? O verbo cuja vogal temática é a. Primeira conjugação, a vogal temática vai ser a, tá? Argumentar, dançar, cantar, a. Então, primeira conjugação. Segunda conjugação vai abranger todos os verbos cuja minha vogal temática vai ser é, tá? Ou ó. Então, a segunda conjugação, ou a vogal temática é ou ó, tá? Exemplo, escrever, ter, supor, tá? Observem que o finalzinho aí da vogal temática vai ser é e ó, tranquilo? Terceira conjugação, abrange os verbos cuja vogal temática é i. Terceira conjugação, todos os verbos eles vão ter vogal temática i. Exemplo, emitir, evoluir e ir. Entenderam aí as três conjugações? Primeira, a, tá? Vogal temática. Segunda, é e o, tá? E a última vai ser a ir, ok? Não tem como errar. E aí a gente vai para o terceiro elemento do estudo dos verbos, que vai ser as desinências, tá, pessoal? E as desinências, elas vão ser formadas aí, tá, por elementos que, juntamente com o radical, promovem as conjugações desses verbos, tá? Que elas podem ser desinências de modo temporal, quando indica o modo e o tempo, tá? Elas podem ser desinências de número pessoais, quando indicam pessoas, tá? Exemplo, dissertávamos. Então, esse vá aí, ele indica uma desinência de quê? De tempo, tá? Ele indica que o tempo aí está no passado, no pretérito, tá? No pretérito do indicativo. E o mos está indicando quem? Dissertávamos. Ele está utilizando a primeira pessoa do plural. Quem dissertávamos? Nós dissertávamos, né? Primeira pessoa do plural, tá? Então, ele vai indicar, o vai indica a desinência de tempo, tá? Pretérito do indicativo.
E o nós vai estar indicando a pessoa, que vai ser a primeira pessoa do plural, ok? Aí nós temos esclarecer, esclarecerei. O re aí, ele indica a desinência de tempo, tá? Que tá no futuro. E no futuro do modo indicativo, tá? O i aí, que vai ser uma desinência de primeira pessoa do singular. Quando eu falo esclarecerei, ei, quem é aí essa pessoa? Eu que vou esclarecer, né? E tá indicando o tempo no futuro do indicativo. Tranquilo? Contribuamos, né? O ar aí, essa desinência a, indica o modo presente do subjuntivo, tá? O mos é uma desinência de primeira pessoa do plural. Então, observam como essas desinências, elas são importantes para que eu possa identificar a pessoa, o modo e o tempo no meu verbo, tá? Então, sempre tenho que estar atento, tenho que estar ligadinho a essas desinências que vão estar classificando, determinando tempo, modo e pessoa, tá certo? Aí a gente vem para as flexões, né? Para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões, tá? Essas flexões que a gente vai discutir agora. Aí eu preciso primeiro entender, tá, gente? Quem é a pessoa que está sendo referida no meu verbo. Aí eu vou e paro e analiso aí que nós vamos ter em pessoa. Primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Do plural, nós. Não é isso? Segunda pessoa, no singular, tu. Segunda pessoa, vós. Tá? Terceira pessoa aí, no singular, ele. No plural, eles, né? Então, as pessoas que estão aí envolvidas nesse processo, tá? E o número, quando eu falo de número, eu tô falando do singular, tá? Eu, tu, ele. E plural, nós, vós, eles, tá? Singular, plural. O tempo, tá? O que seria esse tempo? Eu vou estar indicando se essa ação, se esse estado de mudança aí, ele está ocorrendo onde? No presente, no passado ou no futuro, tá? Então, ele vai passear aí por essas três mudanças temporais, ok? Eu tenho o modo, né? Eu vou indicar a que modo está o meu verbo, se está o modo do indicativo, do subjuntivo, do imperativo, tá? E a voz, eu vou indicar se ela é uma voz ativa, se ela é uma voz passiva ou se ela é uma voz reflexiva, ok? Não se preocupem com esse conteúdo agora, que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, as formas nominais. Os verbos, eles também vão apresentar formas nominais, tá, gente? Que são aí as formas de infinitivo, particípio e gerúndio, tá? O infinitivo pessoal e impessoal, que seria aí, né? Não tem um valor temporal ou modal, tá? Ele nem indica tempo e nem modo. Ele é pessoal quando tem um sujeito e ele é impessoal quando, por sua vez, não tem sujeito. Pessoal quando tem sujeito e impessoal quando ele não tem o sujeito, tá? Exemplo, o gerente da loja disse para irem embora, né? O infinitivo aí, pessoal, eu consigo identificar, tá? Cantar é uma delícia. O verbo aí não tem como eu entender quem é a pessoa, não tem como identificar. Então, ele é chamado de infinitivo impessoal, tá? E a gente vai para o particípio, tá? O particípio é empregado como indicador da ação, tá? Finalizada, na forma de tempos compostos ou como adjetivo. Olha só. Feito o trabalho, vamos descansar, tá? Tenho aí feito. A Ana já tinha falado sobre esse tema. Calados, os filhos ouviram o sermão dos pais, tá? Então, aí a gente observa que ele vai estar indicando aí a formação de tempo, tá?
indicando também uma ação totalmente finalizada, né? Feito, falado, calados, ok? E aí a gente passa para o gerúndio. O gerúndio é empregado como adjetivo ou como advérbio na hora da comunicação do discurso, tá, gente? Aí a gente tem exemplos aí. Encontrei João correndo, tá? A gente poderia dizer aí que seria um advérbio de modo, né? Correndo. Qual a forma como eu encontrei João? Correndo, tá? Cantando também, né? Estava cantando, cometendo o ato de cantar, o modo de cantar, tá? Então, os verbos, eles são... E aí, a gente vem para a classificação dos verbos, tá, gente? Os verbos, eles são classificados da seguinte forma. Nós vamos ter aí os verbos que são chamados de regulares, tá? Quando não tem o seu radical alterado. O seu radical, ele permanece o mesmo quando ele vai ser conjugado, tá? Quando ele vai indicar a pessoa, o modo, o tempo, ele permanece intacto, tá? E tem os verbos aí que eu coloquei para vocês, que são os verbos regulares como exemplo. Por exemplo, falar, tossir, tossir, tá? Então, esses radicais aí, eles não mudam. Quem seria o radical aí? Fala, né? Eu vou formar falar, falássemos, falaram. Então, observe que todo esse radical, toda essa base de palavra, ela não vai mudar, tá? Aí a gente tem tosser, né? Tosseremos, tossemos. Então, permanece a mesma base, o mesmo radical, não altera, tá? Então, esse tipo de verbo aí que não altera o radical é chamado de verbos regulares. E aí, os verbos irregulares, o que acontece? Por sua vez, os radicais deles vão ser alterados, tá? Eles não permanecem com o mesmo radical quando eles vão para o processo de conjugação. Exemplo, dar, né? Caber, medir, né? Estou falando medir, de meço, eu medir, né? Eu meço, tu medes. Então, ele vai mudando, ela vai sofrer uma alteração no radical. E aí, dentro dessas alterações, a gente vai ter outra classificação, tá? Que vai ser aí os verbos anômalos e os verbos defectivos. O que são os anômalos, professora? É o caso dos verbos ser e vir, tá? Que eles vão sofrer completamente uma mudança na sua estrutura quando ele vai ser conjugado. Por exemplo, o verbo ser, tá? Quando eu vou conjugá-lo, por exemplo, em primeira pessoa. Eu sou, tu és. Olha como ele vai mudando a estrutura do radical, né? É a mesma coisa do vir, né? Eu vou, tu vais, eles vêm, né? E aí vai. O radical, ele sofre alteração, tá? Ele é do verbo ser, tá? Então, eles são considerados como verbos anômalos e estão dentro lá dos verbinhos irregulares, tá? E os verbos defectivos são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas. Eu não consigo conjugar ele nas 3 pessoas, tanto do singular quanto do plural, tá? E também não consigo conjugá-los em tempo e modo, tá? Eles podem ser de 3 tipos. Dentro dos defectivos, a gente vai encontrar 3 tipos. Os que vão ser chamados de impessoais, tá? Quando os verbos indicam especialmente fenômenos da natureza, tá? Ou seja, eles não têm um sujeito que praticam essa ação, tá? E são conjugados sempre na terceira pessoa do singular. São verbos impessoais. Exemplo, chover, trovejar, ventar. Choveu hoje, né? Eita, hoje está ventando muito. Então, a gente não consegue encontrar um sujeito. A gente não identifica sujeito aí, tá? E eles são conjugados sempre na terceira pessoa do singular, certo? E aí, a gente tem os verbos defectivos unipessoais. E o que são isso, professora? Quando os verbos indicam vozes, tá? Dos animais. E são conjugados na terceira pessoa do singular ou do plural.
tá? E são verbos unipessoais. Exemplo: ladrar, miar, surtir. Então, imagina, né? Você vai dizer que uma pessoa está miando, uma pessoa está ladrindo, né? Que seria latindo. Então, esses verbos aí unipessoais, eles fazem referência aos animais, tá? E nós vamos ter defectivos pessoais, tá? Quando os verbos têm sujeito, mas não são conjugados em todas as pessoas. São verbos pessoais, tá? Por exemplo, banir. Eu não posso dizer, eu não consigo conjugar o verbo banir em todas as pessoas do discurso, tá? Tanto no singular quanto no plural. Falir e reaver, né? Eu vou dizer que eu fali, tu falistes, né? Eles falem. E aí a gente vai ter uma dificuldade na hora de conjugar esses verbos, tá certo? E aí, gente, a gente vai ter os verbos abundantes, tá? Que são verbos que são aqueles que aceitam duas ou mais formas, tá? Eles abrangem mais. E é comum ocorrer sempre no particípio. Exemplo, aceitado e aceito, inserido e incerto, segurado e seguro. Tanto pode dizer, utilizar as duas formas, tá? Que tá correto, certo? Então, a gente vê aí que o verbo, né? Ele é bem extenso o conteúdo. Mas a gente fez hoje só uma explanada, né? Pra gente entender aí como é que funciona, o que a gente vai passear, o que a gente vai ver nas próximas aulas. Hoje a gente viu só superficialmente essas características, claro e lógico, que a gente vai estudar todas elas a fundo nas próximas aulas, tá? Hoje tá tudo beleza, tá tudo fácil, suave pra vocês, tá? Botei aí um exercíciozinho que é pra vocês resolverem durante a aula, super fácil, tá? Só de introdução mesmo ao conteúdo e um exercício de fixação, tá certo? Então, dúvidas, por enquanto, a gente tá tirando lá no WhatsApp, então espero vocês, ok? Que a aula seja bem produtiva e bem participativa. Então, até a próxima aula e um abraço!